o corpo que ele é a cabeça, adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. O salmista Davi, no Salmo de número 114, versículo 12, ele vai dizer uma informação que mexe com a minha alma. Ele vai dizer assim: o que farei eu para retribuir tudo aquilo que Deus tem feito para comigo? Meu Deus. Então nós devemos ter em mente que tudo que nós façamos para o Senhor, tudo que nós fizermos, tudo que a gente executar para Cristo, ainda será muito pouco comparado àquilo que Ele fez para conosco. Então é motivo de muita alegria estarmos aqui na noite desse dia adorando a Deus. Glória a Deus. Você que pode, em nome de Cristo Jesus, em reverência à palavra do Senhor, se coloque sobre os seus pés, abra a tua Bíblia, no quarto livro do Novo Testamento, Evangelho de Jesus escrito pelo evangelista João, capítulo de número 8, a partir do verso 1, já que hoje é culto de ensino, vamos ler o texto todo. Confesso que Deus já falou comigo tremendamente e Ele vai continuar falando para a glória do nome dEle. Amém? João, capítulo de número 8, versículo de número 1 a seguir. E se fosse para me titularizar essa mensagem, seria: julgada pelos homens e absorvida por Deus. Aleluia. Esta foi a mensagem que Deus encheu meu coração. Eu tenho uma plena convicção que Ele continuará falando conosco nesta oportunidade. João capítulo 8, versículo de número 1 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia a eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Toma o teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, Jesus. Amados e queridos irmãos, quando nós se atentamos para este texto maravilhoso do exemplar sagrado, a gente fica maravilhado com a doutrina de Jesus. Visto que quando a gente se atenta para este texto, ora lido, a gente vai compreender Cristo Jesus ele dando uma ênfase gigante para o valor que há uma alma. Meu Deus. Você pode olhar e perguntar para si mesmo, dizendo: qual é o valor da minha alma? Quanto que eu posso valer? Quando a gente se atenta para o exemplar bíblico, a gente vai ficar maravilhado. Porque quando Cristo, juntamente com Deus, Ele nos cria, nós somos propriedades dele. Mas quando o pecado entra pelo homem chamado Adão, juntamente com a sua esposa Eva, ele perde esse domínio nosso.
ao ponto dele ter que enviar o teu único filho para nos comprar. Meu Deus. E permita-me dizer uma verdade absoluta: o preço desse resgate foi preço de sangue. Meu Deus. E quando a gente se atenta para a primeira carta escrita pelo apóstolo São Pedro, a gente vai compreender que a gente não foi comprado com coisas corruptíveis. E eu fico maravilhado, o profeta irmão Tiago, porque o apóstolo São Pedro ele vai dar uma ênfase tremenda, ele vai dizer: não foi com ouro, e muito menos com prata que vós fostes comprado, mas sim com sangue precioso do autor da vida, de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Nós somos comprados com um preço caríssimo, e esse preço não foi a não ser de sangue. E isso é terrível, meus irmãos, porque ele teve que verter o teu precioso sangue na cruz do Calvário para nos comprar. Olha o valor que temos. E Satanás, ele pode nos observar, porque ele tem tempo para fazer isso. E Pedro, na sua carta, vai nos informar no capítulo 5, no versículo de número 18, que ele se encontra ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele se encontra ao nosso redor, então ele nos observa, ele nos assiste, ele nos filma com os olhos. Mas eu tenho uma verdade para te dizer, diretamente do coração de Deus para o teu coração: ao nosso redor se encontra o anjo do Senhor, nos dando livramento, nos guardando, nos protegendo, cortando os laços, quebrando a lança, lançando por terra o cavalo, o cavaleiro, para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Então nós somos comprados com sangue. E quando a gente se atenta para essa virtude absoluta, a gente compreende que nós somos de Deus duas vezes. Ele nos criou e nos comprou. Olha o valor que nós temos para Ele. Permita-me dizer algo muito importante. Imagina se nós não tivéssemos esse valor absoluto. Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ia deixar a gente se perecer, ia deixar a gente ir para o inferno, visto que o homem pecou. E por o pecado de Adão, todos nós pecamos. Então todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, todos nós merecíamos o inferno. Mas eu quero compreender, profeta irmão Tiago, que Deus se encontra no alto e sublime trono, Cristo Jesus à tua destra fiel, e os dois começam a dialogar dizendo: Pai, eu estou disposto a pagar esse altíssimo preço, eu estou disposto a levar uma terrível cruz pesada, eu estou disposto a levar sobre mim o pecado da humanidade, eu estou disposto a ser ridicularizado, a ser humilhado, a ser escarnecido. Pai, eu estou disposto Aleluia, Jesus. a religar o homem a ti, a refazer a aliança com a humanidade com Deus. Eu estou disposto. Meu Deus. Então quando Satanás vir jogar na sua cara o teu pecado, dizer que você não vale nada, você vira para ele na autoridade que Deus te deu e diz para ele: Satanás, realmente você tem razão, eu não tenho significância, eu não tenho importância, mas para o meu Deus eu tenho um valor indizível, eu tenho um valor incalculável, eu tenho um valor grandíssimo para ele. Para você eu não posso valer nada, mas para o meu Deus eu tenho muito valor. Aleluia. Ao ponto dele abrir mão do seu resplendor de glória, ao ponto dele abrir mão da tua divindade, ao ponto dele abrir mão dos seus poderes, descer na forma de homem, ser obediente até a morte, morte de cruz, para mim hoje estar aqui neste culto de ensino, glorificando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Deus, aleluia, Jesus. Diz o texto bíblico que Cristo Jesus, ele se encontrava no Monte das Oliveiras. E o que ele fazia lá, irmão Arthur? Orava. E é lindo, porque quando a gente se atenta
bíblica, a gente vai compreender que Cristo Jesus, ele passa a noite toda em oração. Meu Deus. E quando ele termina o seu devocional com Deus Pai, ele não vai para sua casa. Ele não vai fazer uma refeição. Ele não vai descansar após uma noite em oração. O texto é direto e nos informa que ele vai para a sinagoga. Ele vai para o templo. Ele vai para a igreja. Ele não vai fazer, profeta irmão Tiago, outra coisa a não ser ensinar. Meu Deus. Parece que vejo Cristo Jesus ressurreto na grande comissão, Mateus capítulo de número 28, dizendo para os seus discípulos que iam dar continuidade naquilo que ele iniciou, a singela informação: ide por todas as nações, por todos os lugares, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem que compreender, profeta irmão Tiago, algo muito importante, que a igreja atual, infelizmente, se esqueceu. Não é o avivamento que gera a palavra, é a palavra que gera o avivamento. Não é a cura que gera a palavra, é a palavra que gera o prodígio, que gera a cura. Não é, aleluia, a manifestação de glória que gera a palavra, é a palavra que gera a manifestação da glória. A gente tem que compreender, irmãos, que tudo é pela legalidade da palavra. Cristo Jesus, ele disse: no meu nome vocês vão ir, é no meu nome que eu estou enviando vocês, é no meu nome que vocês vão alcançar aquilo que vocês pedem em oração a Deus o Pai. É no meu nome que o espírito maligno vai sujeitar a vocês. É no meu nome que vocês vão impor a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Tudo é pela legalidade da palavra. Parece que vejo o profeta irmão Tiago, Cristo Jesus dizendo no Evangelho: olha, vocês padecem, vocês sofrem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aleluia. O que tem de pessoas cativas, minha irmã Juliana, por não conhecer, por não navegar, foi lido aqui na palavra oficial, Salmo 1, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Nós devemos ter prazer, irmãos, isso é lindo. Parece que vejo Deus falando para o sucessor de Moisés a singela mensagem, Josué 1:8: não aparta o livro dessa lei da tua boca, antes nela medita de dia e de noite, para que os seus dias venham bem e prosperes o seu caminho. Aleluia. Tudo é pela legalidade da palavra. O que tem de pessoa cativa por não conhecer, por negligenciar a palavra, o ensino, não está escrito. E Cristo Jesus, ele fala isso em João 8:32: conhecereis a Verdade. e a verdade vos Libertará. está cativo porque todos nós temos acesso. Aleluia. Não devemos ter a Bíblia somente para enfeitar a estante, somente para se encontrar em cima do criado mudo, ou em cima da geladeira, amontoando, ajuntando pó. Nós devemos ter a Bíblia, irmãos, como um guia, como um manual que vai nos levar para o céu. A Bíblia é nada mais, nada menos do que o mapa do crente nessa terra. É com a Bíblia, amado irmão, querido ouvinte, que a gente vai se santificando dia após dia. Permita-me dizer algo muito importante: o Santo Espírito de Deus enche o meu coração para dizer isso. Se a gente não conhecer a Bíblia, se a gente não conhecer a revelação de Deus escrita em linguagem humana, nem saber orar a gente vai conseguir, porque tudo é pela legalidade da palavra. Nós não devemos mudar o que está escrito. É por isso que eu amo a Bíblia, meu irmão, porque muitos até que contam testemunho, não é que o irmão Arthur é contra, porque um conta testemunho aqui e lá no outro lugar ele muda totalmente um testemunho. É por isso que eu amo a Bíblia, porque aquilo que se encontra escrito não pode se revogar, aquilo que se encontra escrito não pode sofrer alterações.
Patmos, Cristo Jesus vai achar por melhor o arrebatar em espírito. E ele vai dizer para João, escreve tudo aquilo que você está vendo, que você está ouvindo. Escreve, João, e diga que aquele que acrescentar um tio sequer as pragas que se encontram escritas neste livro há de ser sobre os tais. Meu Deus. Não podemos tirar, não podemos acrescentar. Devemos pregar, devemos ensinar como está escrito. E Cristo Jesus está fazendo isso. Ele está ensinando. Olha que coisa linda. No versículo de número 3, aqueles que deveriam zelar. Olha que coisa terrível. Aqueles que deveriam ensinar o povo. Eles pegam uma mulher e levam até Jesus. E no versículo de número 4 diz um exemplo bíblico que eles começam a indagar Jesus. Olha aí, eles interrompem Jesus e começam a falar: mestre, pegamos esta no seu próprio ato adulterando. E no versículo de número 5 nos mandou Moisés apedrejar as tais. Mas o que o Senhor tem para nos dizer? Eu quero compreender que Cristo Jesus, como a Bíblia diz, estava sentado, ensinando dentro da sinagoga. E daquela maneira ele fica. Só que o texto é enfático em nos dizer que eles estavam fazendo aquilo, minha irmã Juliana, para tentar Jesus. Eles não queriam fazer justiça, visto que se eles quisessem fazer justiça, eles iam pegar os dois. Não tem como uma pessoa adulterar sozinha. Ela precisa de um companheiro, ela precisa de uma outra pessoa do sexo oposto. Mas eles queriam fazer isso para tentar Jesus. Olha que coisa terrível. Mas só que não tem como enganar Jesus. Não tem como a gente persuadir Jesus. Não tem como a gente barganhar com Jesus. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece das suas coisas no final, estando elas ainda no seu começo. Ou sabe o que significa? Um dos atributos de Jesus chamado onipotência. Ele tem todo o poder, ele conhece todas as coisas. Não tem como enganá-lo, não tem como persuadi-lo, não tem como colocá-lo para trás. Então Cristo Jesus, ele está assentado ali, já sabendo que aquela intenção capciosa daquele povo era para o tentar. Olha como que eles estavam perdidos. A criatura querendo sobressair sobre o Criador. Não há possibilidade alguma disso acontecer. E diz o texto, no versículo de número 6, que Cristo Jesus se encontra inclinado, riscando com o dedo na terra. E isso chama a atenção. Porque eles não vão ficar felizes. Eles vão se perturbar e vão ficar indagando Jesus, vão ficar insistindo para que Cristo Jesus responda a indagação que eles levantaram. Mas a intenção deles não era outra a não ser pegar Jesus, ter na onde o acusar. Mas o Tórna quer dizer, não tem como a gente enganar Jesus. Aleluia. Ele é Deus, irmão. Ele tem solução para o teu problema. Talvez você se encontre aí assentado, só meditando em espírito. Ele não sabe o que eu estou passando. Ele não sabe o que eu estou vivendo. Ele não tem nem ciência do que se levantou contra mim nessa semana. Realmente, você tem toda a razão, eu não sei. Mas eu sei do Deus que eu estou pregando. Eu sei que Ele tem todo o poder. Eu sei que Ele pode resolver qualquer tipo de problema. Eu sei que Ele pode sarar qualquer tipo de enfermidade. Eu sei que Ele tem solução para esse problema que se levantou contra a tua vida. Descansa o teu coração. O teu Deus é poderoso para colocar um basta nesta situação impossível diante dos seus olhos. Ele está assentado, encurvado, riscando a terra. Isso é lindo, porque eles insistem. E Jesus, com esse ato, minha irmã Juliana, de estar assentado, curvado e mexendo na terra, ele nos ensina uma lição tremenda. Gênesis 2:7.
façamos o homem do pó da terra, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E quando ele forma aquele boneco da matéria que não serve para nada, pó, ele assopra a sua narina. E aquele boneco que se encontrava inerte, ele torna-se alma vivente. Olha que coisa maravilhosa. Só Deus ele tem poder de dar vida e tirar vida. Aleluia. Ele tem poder, irmão, de fazer aquilo que não é, tornar a ser. Ele tem poder de pegar aquilo que é morto e trazer a vida. Ele tem poder de restaurar aquilo que se encontra acabado. Ele tem poder. Ele tem poder. Aleluia. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que você cultua. Que Jesus está ensinando uma lição maravilhosa, meu irmão Almiro, para aquela corja. Quem é a corja, irmão Arthur? Os principais, aqueles que tinham o ofício de ensinar, aqueles que tinham o ofício de guardar, de zelar, de manter intacta a lei de Deus. Mas eles faziam totalmente errado, o profeta irmão Tiago. Eles interpretavam a lei ao meu prazer próprio. Eles torciam a lei ao ponto de Cristo Jesus, em Mateus capítulo de número 23, do versículo 1 ao 4, dizer: eles são hipócritas, eles colocam um jugo pesado sobre o povo e não ajuda a carregar, e não ajuda a mover, nem mesmo com o dedo deles. Ou seja, eles torciam a lei e não cumpriam a lei. Eles exigiam, mas não faziam. Permita-me dizer algo muito importante: a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. É por isso, o profeta irmão Tiago, que Cristo Jesus ele arrastava as massas. É por isso que na onde Cristo Jesus se encontrava, ali também estava uma terrível multidão. Por que, irmão Arthur? Pelos milagres que ele proporcionava também, mas por algo muito mais significante, porque ele ensinava, ele pregava, ele anunciava com autoridade. Aleluia. E a multidão, o povo daquela época, não via essa autoridade dos escribas e dos fariseus, porque a multidão sabia que eles eram hipócritas. O que significa a palavra hipócrita? Ator, fingir algo que não é. Então essa era o que eles faziam. Esse era o título que Cristo Jesus dava para eles, hipócritas. Eles fingiam algo que não eram. Então Cristo Jesus está ensinando uma lição maravilhosa com eles, através dessa atitude. Mexendo com o dedo na terra, eu tenho domínio sobre vocês. Meu Deus. Você veio para me tentar, aleluia. Você veio para tentar me pegar. Você veio com segundas intenções, mas mal você sabe, aleluia, que eu sei como sobressair, que eu sei como agir, que eu sei como fazer, que eu sei como operar, que eu sei como executar, que eu sei como decretar. Eu sou Deus. Aleluia. Eu sou Deus. Diz o texto bíblico que Cristo Jesus, no versículo de número 7, por muito eles insistir, Cristo Jesus ele se endireita, olha para eles e diz: dentre vós, aquele que não tem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra essa mulher. E no versículo de número 8, ele torna-se a inclinar e mexer na... Meu Deus. Olha que coisa linda. A multidão, principalmente os fariseus, os escribas, versículo de número 9, ouvindo aquilo, eles começam a fazer uma retrospectiva. Meu irmão Almir, eles colocam a mão na consciência, eles começam a pensar. Eu quero compreender através do respaldo bíblico que eles começam a meditar entre si. E eles chegam na conclusão de tomar essa atitude, de deixar a pedra lá e sair. E com essa atitude eles estão dizendo: eu também sou pecador. Meu Deus. Quem sou eu para querer julgar alguém? Quem sou eu para querer o mal de alguém? Quem sou eu para apontar alguém? Quem sou eu para defamar alguém? Quem
Essa é a nossa posição, irmão. Oh, aleluia. A posição mais alta que devemos estar aos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E Cristo, ele é tão magnífico que ele vai dizer em Mateus 11, 29: vocês devem aprender de mim. Aleluia. Por que, Jesus? Porque eu sou humilde, eu sou manso de coração. Aleluia, Jesus. E vocês cumprindo isso, vocês vão encontrar para a alma de vocês descanso. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Imagina, minha irmã Juliana, se Cristo Jesus fosse arrogante. Ele poderia, profeta de Monte Alto, colocar o dedo no rosto daquela autoridade, aleluia, religiosa. Ele poderia falar um monte, mas ele era manso e humilde de coração. Oh, aleluia, Jesus. Olha que coisa linda, irmão. É por isso que eu disse, a palavra ela convence, mas o exemplo arrasta, não tem jeito. Cristo Jesus, ele falava em palavras, mas ele também falava em atitudes. Eu disse aqui que Satanás, ele se encontra ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele que possa tragar. Será que Deus, ele pode olhar para Satanás e dizer o que ele falou para Jó ao nosso respeito? Meu Deus. Que qualidades incríveis. Temente a Deus, reto, que se desviava do mal. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Será que ele pode dizer isso de nós? Meu Deus. Certo é. Isso era tão verdade que Satanás, ele observava Jó. Em nenhum momento ele indagou. Falou: não, Senhor, conheço Jó. Ele não age assim, não. Ele é perturbado, ele murmura, ele questiona, ele briga, ele é irado, ele é soberbo, ele é vaidoso, ele é orgulhoso. Satanás teve que concordar, irmãos. Ele se encontra rodeando, parangolando sobre a terra. Meu Deus. Ele tem que fazer, ele não descansa, ele não dorme. Ele é persistente. Isso é verdade que quando Deus, ele dá oportunidade para Satanás falar, e ele vai responder uma pergunta de Deus. Deus, ele fala: perdão de vez. Ele olha para Deus e fala: eu venho de variar, venho de parangolar, venho de rodear a terra. Aí Deus fala: tem visto meu servo? Meu Deus. Então vamos aprender com Jesus. Manso e humilde de coração. Aleluia. Ele poderia muito bem, porque ele tinha autoridade messiânica, mas mesmo assim ele foi humilde, ele foi simples, ele foi como uma ovelha muda para o matador. Meu Deus. Parece que vejo a irmã Juliana, os algozes batendo, os carrascos dando chicotada, cusparadas no seu rosto. Ele olhando com aquele olhar de misericórdia, dizendo: eu estou morrendo por você. Eu desci aqui para morrer por você. Ele poderia muito bem soltar os cachorros, reclamar, murmurar: Deus, eu não aguento mais, eu vou desistir. Ele poderia muito bem falar isso, mas sabe o que ele abriu a boca e falou? Ele encheu seus pulmões de ar, olhou para o céu e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Seja manso, Aleluia. seja humilde. Parece que vejo o Espírito Santo de Deus, ele me faz lembrar a pregação do nosso irmão profeta Tiago, dizendo, Paulo aconselhando Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, esteja sempre pronto para ouvir e tarde não falar. Aqui os irmãos compreendem através da história bíblica que Cristo Jesus só fala quando ele é indagado a falar. Ele só fala porque eles insistiram para que ele falasse. E quando ele fala com humildade, ele fala com mansidão e diz: aquele que dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra contra essa mulher. E eles ouvem aquilo. Eles soltam uma pedra e saem um a um, do mais velho ao mais Meu novo, Deus. do maior ao menor, do culto ao ignorante. E diz o texto bíblico que Cristo, ele percebe que todos aqueles que queriam apedrejar a mulher, que todos aqueles que queriam ver o mal daquela mulher, se ausentaram, saíram. Ele se endireita
olha para a mulher naquela situação de vergonha, e fala: mulher, onde estão os seus acusadores? Eu creio que ela também se endireita, olha, percebe que ali não tem mais ninguém, e dirige a palavra de Jesus dizendo: Senhor, não tem ninguém me convidou. Aí que Jesus toma a palavra, porque a pergunta que ele fez para Coraja, para os escribas e fariseus, foi: aquele que dentre vós não tem pecado, atire, condene essa mulher, mate ela. Então que Jesus, ele toma a palavra e diz: ninguém te condenou, mulher. E ela olha para Jesus e fala: não, ninguém me condenou, eu também não te condeno. Eu poderia atacar pedra contra a tua vida, eu poderia te matar, mas esse não é o propósito que eu vim cumprir. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu não vim, aleluia, para os sãos, pois eles não necessitam de médico. Eu vim para os doentes, eu vim para o rejeitado, eu vim para o oprimido. É por isso que ele diz em Mateus 11:28: vinde a mim todos que se encontram cansados, sobrecarregados, oprimidos, pois eu posso aliviar vocês. Cristo Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para aquela mulher e diz: olha, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas certo é, vá em paz e não peques mais. Sabe o que eu aprendo com isso, profeta irmão Tiago? Que no tribunal dos homens, José, mesmo inocente, vai para o cárcere. Mas no tribunal da graça, ele é honrado por Deus e levantado para ser governador do Egito. No tribunal dos homens, essa mulher é apanhada e morta apedrejada. Mas no tribunal da graça, ela é absorvida e perdoada. No tribunal dos homens, João Batista é preso sendo inocente e degolado, mas no tribunal da graça ele é recebido nos céus. Aleluia! Ele vai cumprir na tua vida aquilo que ele te prometeu. Ele vai executar aquilo que ele falou que faria. Descanse no Senhor, porque o tribunal que prevalece é o tribunal da graça. E te digo mais, o juiz desse tribunal é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Descanse no teu coração, aquieta a tua alma. Ele vai advogar a tua Glória a causa. Deus. O juiz desse tribunal, ele é justo. Aleluia, ele fará justiça. Somente descanse no teu coração. Não desfaleça a tua fé. Talvez para essa mulher não haveria esperança, mas o Deus do impossível pegou essa causa. Eu profetizo aqui de olhar para eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei aquilo que fugiu das tuas mãos, mas o Deus Todo-Poderoso, que tem a última palavra no nosso favor, Ele está pegando a tua causa hoje. E te digo mais, haverá solução para o teu problema. E te digo mais, haverá solução para esta causa impossível. O nome dele será glorificado através da tua vida. Aleluia! Não desfaleça a tua fé. Glória a Deus! Somente continue. Oh, Mas a palavra de ordem é: vá em paz e não peques mais. Aprenda com os seus erros. Olha para trás, não para sentir saudade, mas sim para saber da onde Ele te tirou. Aleluia. O teu Deus, Ele é poderoso. O teu Deus, Ele é fiel. O teu Deus, Ele é justo. Aleluia. Fique na dispensação do Senhor, pois Ele é fiel para completar, para concluir a obra que Ele iniciou. Bate palma para Jesus.